e também os locais, claro, né? Amados, e queria agradecer já de antemão também ao pastor Jamil, que é quem vai apresentar, né, nosso treinamento aqui, e eu quero então, agradecê-lo, e vamos fazer uma oração, e depois a pastora Esther já assumirá a palavra. Nosso Deus e eterno Pai Celestial, nós estamos aqui nesta reunião treinamento e pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor nos conduza para que possamos, ó Deus, aprender mais do Senhor nessa noite. Oramos em nome de Jesus e agradecemos. Amém e amém. Pastor Esther. Boa noite, paz seja com todos. Como disse o pastor Fernando, queremos de antemão agradecer, né, como equipe, pastor Fernando, nosso secretário, pastora Silvia, pastora Márcia, Martins, que todos estamos juntos sempre. Pastor Jamil, muito obrigada pela sua disponibilidade, sempre, o senhor nunca recusa, o senhor sempre está conosco, muito obrigada de coração por estar juntos, dando esse treinamento, e a você, diretor regional, diretor local, tesoureiro que estão aí conosco, que nós possamos ter um bom aproveitamento. Né? Quantas vezes foram pedidas que nós pudéssemos estar fazendo um treinamento do SIGA, e hoje que você esteja aí com o teu computador, com o seu celular, com a internet, com o teu caderninho de anotação, para anotar tudo que vai ser falado, né? Tudo que vai ser exposto aqui. E nós queremos que haja um bom aproveitamento de todos. E que eu tenho certeza que nós vamos sair dessa reunião, desse treinamento abençoados, vamos aprender, né, algumas coisas, algumas técnicas, algumas ferramentas que talvez ainda não conheçamos, né, principalmente o pessoal, os diretores que são mais novos. Então, sem mais milongas, como diz, o pastor Jamil está com a palavra e vamos para o nosso treinamento. Deus abençoe, fiquem atentos. Boa noite, amados, paz seja convosco. É um prazer estar com cada diretor regional, diretor local. Também agradeço a confiança do nosso secretário-geral do Estado de São Paulo, pastor Fernando, da Secretaria de Educação Estadual. Agradeço também a pastora Esther, nossa diretora estadual das DBQs, a pastora Silvia também, secretária, que está sempre conosco, nos apoiando, nos ajudando. Quero agradecer toda a diretoria, a pastora Márcia, que acredito que ainda não entrou, mas logo, logo vai estar entrando, a diretora estadual dos nossos ITQs. Amados, é um prazer estar com vocês nesta noite participando. Eu acredito que hoje é mais um bate-papo, tirar algumas dúvidas. Nós temos um material que a secretaria já tem preparado, a gente usa esse material. Eu vou só dar uma passada por ele para vocês terem uma noção. Ele está em PDF, mas eu gosto muito da prática também, então eu gostaria depois de apresentar para vocês, por exemplo, o nosso SIGA, o SIGA, e a entrada nossa, por exemplo, como diretor regional aqui da região 549, e também mostrar as nossas unidades, as nossas igrejas que estão cadastradas. Então, cada diretor faz isso, depois que a pastora Esther libera o seu login e senha, você cadastra a sua região, você cadastra as suas igrejas, e depois você tem acesso a todas essas informações. Você tem 2 relatórios que você precisa fazer todo mês, um relatório estatístico e um relatório financeiro. Então, é importante você saber esse espaço. Os diretores locais, ele tem acesso também para fazer o seu relatório, ele faz o seu relatório, e depois a região, quando fecha, faz o seu relatório também para a Secretaria do Estado. Se eu falar alguma coisa que esteja fora, pastor Fernando, pastora Esther, pastora Silvia, pastora Márcia, pode me corrigir, pode me orientar, porque a prática muitas vezes foge um pouco da teoria também, né, irmãos? Então, eu vou falar a teoria, depois eu vou para a prática. Nós fizemos um trabalho desse também já, junto com a pastora Esther, na Olavo Bilac, há um tempo atrás, eu acredito que foi no começo de fevereiro, mês de fevereiro, e foi uma bênção, tiramos muitas dúvidas, ajudou bastante, mas a internet nos proporciona essa capacidade de falar com um público maior, com vários diretores do estado de São Paulo, e diretores locais também,
e tirar dúvidas, mas a ideia maior mesmo é manusear a ferramenta para que você entenda e você tire dúvidas. Se não solucionar todas esta noite, nós podemos, assim que a secretaria marcar um outro encontro, nós daremos continuidade. Amém, amados? Eu acredito que todos nos ouvem bem. Eu vou apresentar o material, que é o material já tradicional que a gente usa da secretaria. Pode ser que tenha sofrido alguma atualização, mas, segundo a pastora Esther, ainda está bem atual. Então, é o que eu vou estar utilizando agora, para que você tenha uma ideia. Eu vou compartilhar e vai aparecer aí na sua tela. Acredito que você já deve estar visualizando aí. Todos estão conseguindo ver este material? Ok? Só dá um joinha aí se estiver tudo ok, todos estiverem vendo. Não. Ele já era para estar aparecendo aí para vocês. Então, tem que estar aparecendo numa tela aí. E na minha já aparece o material aqui. Sua apresentação. Vamos lá. Que eu estou apresentando como uma guia aí para vocês. Pastor, o senhor está logado com duas contas, porque tanto o que o senhor está falando quanto a apresentação estão pequenos. Não, estou Só uma falando conta? numa conta só, pastora, que é essa conta que eu estou apresentando para vocês. Deixa eu ver se ele melhora. Melhorou? Para mim apareceu, mas está pequeno, está igual todo mundo, assim, em quadradinhos pequenos. Eu tentei apresentar ela maior aí, apareceu agora? Ainda não. Ainda não? É como se tivesse uma segunda tela. Na segunda tela. Tá. Deixa eu só mudar de apresentação de guia, pode ser que seja isso. Agora aparece aí, ainda está pequeno, pastores? Está pequeno. Deixa eu jogar. Está pequeno ainda. E agora? Continua. Continua pequeno? Deixa eu só abrir um outro material aqui, assim fica mais fácil, peraí. Enquanto isso, peraí. Eu vou fazer o seguinte, amados, eu vou compartilhar minha tela e já entro no material que eu acho que é mais fácil para a gente ter acesso aí, ok? E agora, ficou melhor? Continua pequeno. Ele entra como apresentação da minha tela. Espera aí. Ó, o Martins está entrando pelo outro computador, a apresentação que o senhor mandou para a pastora Esther, capacitação de EBQ-SIGA. Isso, ele mesmo. Aí ele vai compartilhar aqui pelo outro computador, aí o senhor vai falando quando quer que muda o slide, aí ele vai trocando. Só um minutinho que ele está baixando, tá? Tá ok. É que eu abri ele já direto e deixei ele como um guia. E eu acredito que deve ter sido isso que está atrapalhando a apresentação aí para vocês. Porque eu estou usando um computador só e uma tela só, né? Nessa tela ele teria que aparecer aí para vocês. Que é o mesmo modelo de tela de aula, né? Tela cheia. Já dá certo.
Ele não está permitindo nem a apresentação de tela cheia aqui, do meu, né, do meu acesso que eu tenho aqui. Nessa também não apareceu. Agora sim. Ótimo. Agora sim. Martins conseguiu, acho. Conseguiu aí? Tá. Mas agora para mim está parecendo um pouco pequeno também. Se conseguir aumentar aí, melhor. Ele está na tela compartilhando, já está com tela cheia. Tela cheia. Tá bem. Se ele puder já ir subindo. Todos estão visualizando bem agora, pastores? Sim. Diretores? Se você puder subir, né? É o Martins que está fazendo isso? Isso. O Martins? Isso. Pode subir, Amado. Primeiro slide, né? O primeiro slide. Ele está conseguindo? Isso. Pode ir direto na parte de entrada. Terceiro slide. Isso, esse daí. Só voltando. Amados, quando você tem já o seu login e senha, normalmente os diretores de região, eles já têm um login e senha fornecido pela secretaria, pela pastor Esther. Então, você já tem o seu login, você coloca o seu login e sua senha. Você já entra como DRD, você é o diretor regional da sua região. Então, você já entra como diretor regional, onde você tem acesso a todas as igrejas que você vai cadastrar, ou que você cadastrou. Normalmente, depois de você cadastrar, você tem acesso a essas igrejas. Então, o que você tem? Você vai conseguir visualizar tudo após entrar no SIGA com o seu login e senha. Eu não sei se todos os diretores já têm o seu login e senha, os que não tiverem, depois a gente vê com a pastora Esther, mas quem já tem, fica muito mais fácil ele fazer esse acesso. Ele tem Isso é para o diretor regional, não é o diretor local. O diretor local, ele vai ter um login que é DBQ, barra São Paulo, barra, e normalmente o final é o CNPJ da sua região, ou alguma coisa nesse sentido. E uma senha também que é fornecida pelo diretor da região. Então, o diretor que cadastrou as suas igrejas gerou uma senha e você recebe esse login DEBQ /SP o finalzinho aí, que normalmente o CNPJ da região. E depois uma senha que é criada. Pode seguir, amado. Aqui é para você fazer o cadastro. Eu não sei se todos já tiveram essa experiência. Para fazer o cadastro, você entra na parte de cadastro, que é do lado esquerdo seu, na parte superior, tem lá cadastro. Quando você entra lá, isso é o que eu vou tentar fazer na prática daqui a pouquinho. Você entra lá, vai aparecer aí os dados para você colocar CNPJ, todos os dados da sua região. Depois de ser feito isso, você já pode entrar para você fazer alguns relatórios. Por exemplo, aí nessa mesma barra de cadastro, você tem aí, por exemplo, os colaboradores, que normalmente aí puxa todos os colaboradores que estão cadastrados no sistema. Nós praticamente não usamos nessa parte, nós não usamos essa ferramenta, mas depois vem os relatórios. Nós usamos essa terceira aba aí, que nós podemos chamar assim, de cadastro. Quando você desce, você tem relatórios. Esses relatórios, quando você clica, aparece aí estatística
o estatístico de regiões, estatística da unidade, financeiro das regiões e financeiro da unidade. Então, você como diretor, você vai ter acesso, primeiro, você pode fazer o estatístico da sua região, mas normalmente a unidade faz isso primeiro, faz todo o lançamento, ela faz toda a inserção desses dados do estatístico. O estatístico, na realidade, é os trabalhos, quantas salas de aula, quantos alunos, o tipo de classe. Isso é muito fácil, que é bem identificado lá. E depois você tem o estatístico da região, porque aí você já puxa as informações das unidades que elas cadastraram. Então, fica muito mais fácil você puxar as informações depois que a unidade alimentou essa parte que ela tem que fazer também. Depois nós temos o financeiro, a quarta aí é os financeiros da região. Normalmente o financeiro da região você faz depois que fecha das unidades. Então, fechou das unidades, você faz o seu regional, onde vai aparecer para você a taxa que você tem que recolher para o Estado, para a Secretaria Estadual. E aí você tem, seguindo aí, você tem a parte dos relatórios estatísticos, como que funciona. Aparece o nome da sua igreja. No nosso caso aqui, está aparecendo da região, porque ele está puxando o estatístico da região. Você puxa pela região. Pode subir um pouco mais, pode continuar um pouco mais. Aí vem os dados, ó, dados estatísticos. Sobe mais um minutinho, mais um pouquinho, por favor. Isso, nessa parte aí, você tem acesso ao número de igrejas da região, então você já tem aí a forma de você alimentar, então você preenche as informações das DBQs local. Então, quantas igrejas, números de DBQs locais, número de alunos, frequência média. Então, tudo isso você alimenta no seu estatístico. É bem prático isso para ser feito, porque você tem a base das unidades. Com a base das unidades você faz isso. Pode continuar um pouco mais. E ele já, para um pouquinho, por favor, ele já é autoexplicativo, então é muito fácil você lançar esses dados lá. Por exemplo, olha, vem os dados do departamento, aqui está usando uma região, mas você já tem, por exemplo, das igrejas que estão cadastradas, então ele aparece aqui, ó, das DBQs para você, então você, quando lança, tem essas informações, ele vai aparecer aqui esse dado para você, então fica fácil você jogar as informações lá na parte de cima. Pode continuar, por favor. E com base, o preenchimento, dados com base no preenchimento da DBQ local. Então, tudo que você vai fazer, o regional, vai fazer esse estatístico com base nas informações da DBQ local, porque ele já tem esses dados alimentados pela DBQ local. Então, fica muito mais fácil ele fazer esse relatório. Que é importante também ele treinar e orientar os seus regionais, porque o regional fazendo isso bem feito, tanto o estatístico quanto o financeiro, ele vai ter muita mais tranquilidade para fazer o da região, e aí vai para a secretaria. Então, é sempre importante fazer alguns treinamentos com os diretores locais. Então, você que é diretor regional, chamar os seus diretores locais para fazer este treinamento. Aí são mini-células, né? Como hoje ele é macro para todo o estado de São Paulo, aí você pega os seus diretores da sua região, como eu faço aqui na nossa região, e chama eles para um café. Nesse dia você passa a orientação tanto do estatístico quanto do financeiro. Então é importante você ficar bem, saber bem, utilizar bem a ferramenta. E aí você tem os dados das atividades das unidades, olha, tudo que as unidades vão fazer, reunião com professores, conselho de classe, tudo aquilo que você faz como um coordenador, como um diretor local, e você faz com seus diretores regionais, você lança aqui, que é um espelho de tudo que está acontecendo na região de forma estatística. E aí vem todas as atividades. Então, quando você tem ali cada local, ele já explica o que é que você vai lançar ali. Aí dá sequência. Aí, se teve alguma participação em simpósio, isso é importante, por exemplo, nós temos vários trabalhos da quadrangular, então nós temos vários trabalhos com células, missões, palestra,
todas as atividades do ano também você pode lançar aí, que seja feito, por exemplo, as nossas palestras, que a pastora Esther, pastor Fernando, pastora Silvia, a pastora Márcia, você pode lançar como participação de um simpósio ou uma palestra, porque demonstra a sua atividade em relação a simpósios, a conferência, tudo aquilo que você está participando. Então, aí você preenche com base também em informações locais. Então, cada diretor que participou, ele coloca, e o regional também coloca essas informações, porque são dados que é importante você participar de simpósio, de algum curso, de algum treinamento. Por exemplo, nós fizemos aquele treinamento na Olavo Bilac em fevereiro, esse é um modelo de simpósio ou de treinamento. Então, isso tudo é importante para você criar um histórico da sua EBQ, da DBQ na sua região. E aí você vai criando um histórico de todo o trabalho que você está fazendo, Pode seguir. Aí vem essa parte um pouquinho, só um pouquinho abaixo. E você também tem você vai lançar as informações, só voltando um pouquinho, por favor, você pode lançar também as salas. Então, você tem os modelos de salas, quando você lança, terminando lá aquela parte que nós estávamos mostrando, só volta um pouquinho o material, só para mostrar essa parte. Isso, aí mesmo. Então, você tem os dados, por exemplo, das faixas etárias das escolas em andamento. Então, é importante você lançar também. Você tem salas de 0 a 6, 7 a 12, você tem adolescentes, adultos. Então, por exemplo, quando você tem todas estas salas na igreja, é importante você mencionar, por exemplo, tanto na sua igreja quanto na região. Então, é um relatório também importante para você fornecer as informações. Feito isso, o estatístico, você salva esse relatório e aí já vai direto para o SIGA, já fica salvo no SIGA, onde a pastora Esther, a secretaria, pastor Fernando, pastora Silvia, eles terão acesso a essas informações. Então, você salvou isso, fica muito prático. E aí dá sequência, por gentileza. E aí veio o que é muito importante também para os diretores de região e os diretores regionais, que é o relatório financeiro. Então, a parte financeira. Essa parte é muito importante porque, através de ser feito um relatório bem transparente em termos de informações, de dados, ele já automaticamente vai fazer a reserva da taxa que vai para a secretaria. Então, tanto o local, quando ele preenche o financeiro dele, o próprio sistema já reserva, já faz a separação do valor da taxa que ele precisa apresentar para o regional. E quando eu lanço as igrejas da região, ele já me aparece a taxa automaticamente que vai para a secretaria. Então, o próprio sistema ele já vai calculando isso. Então, você pode entrar, né, nessa terceira aba, aí podemos dizer, quando você abre aí os relatórios, você entra o financeiro da região. Você faz o da região com base naquilo que a sua unidade fez, cada unidade fez o seu relatório. E a nossa orientação é que todas as igrejas que já têm as atividades de DBQs façam o seu relatório mensal. Então, ele tem um prazo no começo do mês para fazer esse relatório, fechar esse relatório, e depois o regional também faz o seu relatório. Então, é importante cada diretor local aprender a fazer esse relatório, ou você orientar o seu tesoureiro a fazer este relatório certinho, até a data que o sistema está aberto, porque quando ele faz isso, o próprio relatório regional, quando eu abro ele para fazer, ele já me puxa as informações das unidades, e depois eu só vou fazer os cálculos para lançar, e depois do regional, ele já separa a taxa que vai para o estadual. Então, é muito importante esse relatório. Pode dar sequência. Aparece normalmente os dados da igreja, e aparece, pode subir mais, pode ir mais, seguir mais. Nosso caso, aqui, ó, essa parte é importante.
Essa parte eu vou demonstrar daqui a pouco. Eu estou indo um pouco rápido, porque eu quero tentar mostrar na prática, irmãos, para você pegar no seu computador aí e você entrar junto comigo. Então, aqui, por exemplo, quando você entra, você vai na parte de ano, vai aparecer o ano aqui, você vai colocar, no seu caso aqui, você está fazendo o regional, aqui no caso aparece o exemplo da regional 510. Então, a regional 510, você vai abrir aqui o ano 2023, e o mês que você vai fazer. Por exemplo, se for novembro, se for dezembro, por exemplo, você vai fazer agora, fechando, início de dezembro, você vai fazer o relatório de novembro. Então, você, no começo do mês, você faz o relatório do mês anterior. Então, por exemplo, eu vou mostrar daqui a pouco alguns relatórios nossos feitos. Então, eu tenho de outubro. Então, de novembro, ele está aberto, porque eu vou lançar ele em dezembro. Então, no começo do mês, você lança o mês anterior. Então, ele aparece o ano, quando você clicar aqui, vai abrir os anos, vai aparecer até 2023, e do lado vai aparecer o mês. No nosso caso, o mês que você vai fazer o relatório. Vai fazer o mês de novembro, ele vai abrir o mês de novembro para você no começo de dezembro agora. E aí você faz todo o relatório do mês de novembro. Pode seguir. Isso, aí vai aparecer para você selecionar as entradas, as origens das entradas. Então, de onde está vindo as entradas. Então, você vai selecionar a primeira parte do relatório, é você colocar as entradas. Essas entradas é importante, porque é sobre elas que vão ser geradas taxas. Então, a taxa daqui não são várias, é uma taxa só, mas com base nas entradas que você faz. Então, você vai ter entradas e saídas, e após a entrada e as saídas, você vai ter o cálculo das taxas. Aparece para você o cálculo da taxa automaticamente, tá? Com base no que você lançou. E aí tem as taxas. Se você puder seguir, vai aparecer o que gera taxa e o que não gera taxa, tá? Então, tem partes que você vai lançar e vai gerar taxas. E vai ter partes que você vai lançar e não vai gerar nenhum tipo de taxa. Pode seguir. Então, essa parte, você vai clicar e vai aparecer, por exemplo, o que você precisa lançar. Sobe, dá uma sequência um pouco mais. Ó, essa parte é a parte que gera taxa. Então, toda vez que você entrar nesta parte, ele vai clicar, você vai selecionar o que você vai lançar. Por exemplo, contribuições diversas, outras entradas, saldo de alguma entrada de material didático, caso você adquiriu um material e vendeu para os alunos, ou alguma coisa nesse sentido, vendeu com valor maior. Você só tem saldo de material didático, se você comprou por um valor, vendeu por um valor maior, aquela diferença que é o saldo que você vai lançar. Tem que ficar muito atento a essa questão, e depois a gente pode conversar um pouco mais também sobre isso, que você vai lançar esses saldos, por exemplo, de entrada de material didático, e depois a taxa das DBQs locais, que você vai ter todo o valor das taxas que entraram, você lança aí. Então, onde ele vai gerar a taxa? Com contribuições diversas, outras entradas, o saldo do material didático, tirando o valor que você tem que pagar, o que sobrou, você lança essa diferença que sobrou como, podemos dizer, como um lucro para a unidade, para a igreja, você lança, e as taxas das igrejas. Tudo isso vai gerar a sua taxa. Pode seguir. Ó, por exemplo, ó, gera a taxa do saldo. Então, eu estou tentando ser bem prático. O que é o saldo? Você comprou por R$100 e vendeu por 150. O que você vai pagar para a editora, para a Secretaria de Educação e Cultura, é R$100. Sobrou um saldo de 50. É sobre isso. Se eu estiver enganado, depois pastor Fernando, pastor Esther, pastora Silvia pode me corrigir. Mas, normalmente, nós lançamos o que sobra para nós. O exemplo aí como se fosse um lucro, tá? Então, esse saldo que vai gerar a taxa. Então, porque você teve aí um excedente que sobrou do que você pagou. Pode subir um pouco mais. Essas contribuições aí para eventos, contribuição para eventos de patrocínio,
de eventos de stand, tudo isso vai gerar, algumas coisas vão gerando taxa. Pode seguir mais. E aí nós temos o que não gera taxa, tá? Então ele vai mostrar aí para vocês, se puder subir um pouco mais, um pouquinho mais. Vai gerar aí para você, ó, toda essa parte aí, quando você selecionar, cheque recuperado, contribuição de região, da secretaria, de outras igrejas, algumas coisas eles não geram taxa. E você pode lançar, só que ele não vai acrescer na taxa que você tem que pagar. Então, tem coisas que o diretor fica com medo de lançar, achando que pode lançar gerar uma taxa maior. Não corre esse risco, porque ele tem o campo específico para você lançar. O importante é a observação na hora do lançamento, do financeiro, o que você está lançando, para você entender o que vai gerar taxa. Se você lançar, por exemplo, você comprou um material, como eu já dei um curso aqui na nossa região, eu comprei vários kits da nossa Secretaria de Educação e Cultura, do nosso site lá, pelo SIGA. Deu R$1.000, 1.000 e pouco de material. Se eu for lá e lançar esse valor como saldo, ele vai me taxar. Aí o que eu tenho que fazer? Eu peguei, calculei, passei para os alunos quanto que eles iriam pagar, o que sobrou que eu lancei. Então, tem que ficar muito atento aí. Por exemplo, nessa parte que não gera taxa, o que você fez que não gerou taxa? Aí você, que não vai gerar taxa, você pode encontrar aí, né, nessa parte de contribuições também. A contribuição para a elaboração de materiais didáticos. Então, você gastou. Você lança ali, mas você gastou. Então, ele não vai te taxar você nesse sentido. Pode seguir. E aí vem as saídas, que é importante também. Tudo aquilo que você precisa lançar de saídas, desde aluguel de imóveis, benefícios de funcionários, cheques devolvidos, toda a parte aí de contribuição de igrejas, tudo que você fez, que você repassou, que saiu deste caixa. No nosso caso, do regional. Do local, provavelmente você não vai ter tantas essas saídas aparecem muito no regional, aparece no regional porque você acaba trabalhando com várias igrejas, então você tem que ficar atento também nessa parte aí. Pode seguir mais. E aí vem o cálculo, automaticamente ele vai fazer das taxas e vai aparecer para você o cálculo da taxa. Aí tem essa observação aí, ó, o resultado do cálculo das taxas são provenientes de preenchimentos de entradas e saídas inseridas. Então ele faz toda a sua contabilidade lá, o próprio sistema, e gera a taxa para você. Essa taxa gerada, quando você lança e você recolhe, ela aparece depois no seu relatório. Então, você, do próximo mês, né, pastor Esther? Porque ela apareceu para você, você recolheu, só que depois ela aparece como saída, e eu acho que é um problema que a gente tem aí, que ele aparece no próximo relatório, né? Você está pagando ela apareceu no relatório de novembro, você pagou, né? Depois ela puxa para o de dezembro. Então, você tem que ficar atento com isso, porque de repente, seu caixa não está batendo, você acha que está acontecendo alguma coisa, e não é, que ela gerou, você pagou, e depois, quando você for lá fazer o relatório do mês, ela aparece, porque você está pagando a taxa anterior, que é o mês de novembro. Então, é mais ou menos isso. Pastor Esther, nós temos falado bastante sobre isso, né, pastor Esther? Então, tem que ficar bem atento nessa questão dessa taxa. Fez a taxa, você recolhe a taxa para a secretaria, e você pega o comprovante, pode seguir um pouco mais, nós já estamos finalizando o material, pode subir, você pega e você cola o demonstrativo. Então, aparece aí todo o seu saldo que vai sobrar. Quando você abrir o relatório do próximo mês, já tem o saldo que sobrou do mês anterior. Então, você já tem um saldo lá. Então, você vai lançar e vai acrescer nesse saldo que você tem. E aí você pega, depois que recolheu a taxa, você tira uma cópia, faz um arquivo dela e cola no final do relatório, porque isso é importante, isso tanto acontece no nosso quanto no DBQ. Você salva tudo isso,
Porque se você não cola essa taxa, por exemplo, no caso nosso do ITQ, aparece como que você não recolheu essa taxa durante um tempo, então ele pode ficar suspenso. Não é o caso da DBQ, mas isso acontece quando você não cola a informação lá. Ou você cola o recibo do depósito, ou você cola aquela carta que não houve taxa, ou não houve oferta, na realidade, né? Você não teve a oferta naquele mês, então você não gerou, não tem como pagar. Então você cola lá dizendo, justificando que você não recolheu oferta naquele mês. Por exemplo, mês de férias, você não tem ofertas, aí você justifica com a carta que tem o modelo, né, pastor Esther? A gente tem o modelo dessa carta, você pega e cola lá. E aí você salva o relatório. Então, esses dois, eles são bem práticos de ser feito. O que precisa mesmo, amados? É abrir o relatório e tentar fazer isso na prática. Eu gostaria de tentar fazer isso aqui do meu, porque eu acredito que eu estou tendo dificuldade aqui do meu. Esse material é o suficiente para nós hoje, ele é bem prático, bem autoexplicativo, e eu estou percebendo que ele está bem fácil de você manusear, usar. Então, a pastora Esté depois disponibiliza para vocês todo esse material. E eu gostaria de tentar apresentar o meu aqui, que eu quero tentar fazer na prática aqui. Eu vou entrar, vou tentar ver o que eu consigo aqui de apresentação. Aí, me libera a apresentação aqui, eu tento fazer para você ver na prática como que funciona, porque eu quero apresentar o meu, vamos ver se vai dar certo, porque eu uso o Meeting todo dia e eu não estou conseguindo apresentar esse meu, não estou entendendo. Vou parar de compartilhar a tela cheia. Olha, eu vou tentar compartilhar ele aqui. Vou ver se eu consigo aumentar. A pessoa está compartilhando, pastor Jamil, só lembrando que é importante que as escolas bíblicas, os DBQs locais, façam primeiro o seu relatório, para que depois o regional possa fazer o seu. Porque senão, o que acontece? O regional vai lá, faz primeiro o seu relatório, depois entra o local. E aí começa a dar diferença, o pessoal fica maluco. Eu tinha não está batendo minha taxa, não está batendo os valores. Então, você que é regional, é muito importante você conversar com o seu diretor local e ele fazer primeiro o seu relatório. Então, primeiro entra o relatório local, depois o regional vai e faz o dele, porque já está abastecido pelo local. Então, isso é muito importante, porque nós tínhamos tido alguns casos que o regional faz logo no primeiro dia, que nem já está liberado no primeiro dia do mês, ele vai lá e já faz o dele. E depois entra os locais, e daí dá uma diferença, e ele fica perdido nessas diferenças, porque não bate, porque quando ele fechou o dele, depois entrou o local, e aí fica com essa diferença. Então, eu aconselho que todos os regionais peçam para o seu local já fazer, dá um prazo para eles, assim que eles terminaram deles, você faz o seu, tá bom? Só uma dica aí. Consegue ver aí? Está fácil aí ou não? Como é que está, irmãos? A apresentação do meu, siga. Está muito pequeno ainda. Está pequeno, pastor. O senhor já está como organizador, agora eu não sei por que não está conseguindo compartilhar de modo cheio, que preenche toda a tela. Era para ele apresentar, pastora. Eu não estou entendendo. E mesmo se eu apresento a tela, porque na realidade eu posso apresentar a janela, um guia do Chrome e minha tela. Mesmo assim, ele não está deixando fazer a tela cheia. Ó. Agora eu estou compartilhando a nossa tela. Ó, essa é a nossa tela que vocês estão me vendo aí. Aí se eu clico no siga, ele aparece aí. Mas só que ele não está deixando, tá vendo? Deixa eu ver aqui o que eu faço. Agora para mim apareceu duas telas do senhor, uma só o seu rosto e a outra o senhor compartilhando, mas tudo pequeno. Eu vou aumentar aqui, ver se mudou aí. Não, ainda não. Pequeno. Vamos ver agora. Apareceu aí para vocês?
Ó, vocês só me confirma. Pareceu, mas está bem, bem pequeno ainda. Ainda continua? Está ilegível. Pastor, não sei se é algo, o senhor é mais experiente que nós, mas na escola de servos, de adoradores, quando os professores não conseguem compartilhar, eles saem da reunião e entram de novo. Aí, quando eles voltam na reunião, aí consegue. Não sei se posso fazer isso bem rapidinho, irmãos? Tá Porque bom. eu queria compartilhar essa prática com vocês. Deixa eu só tirar o senhor, então, de co-organizador, porque às vezes vai que fecha a reunião para todo mundo, né? Só um minutinho. Por favor. Aí eu paro aqui. Enquanto o pastor Jamil está fazendo essa parte, tá, né, para a gente conseguir compartilhar, lembrando também uma outra coisa que tem uma pergunta que o pessoal está sempre em dúvida, é que a taxa é 10% do valor daquilo que você arrecadou. Então, vamos dizer, a tua igreja, tem recolhimento de oferta para a escola bíblica. Então, do valor total que você arrecadou é 10%. Não existe uma taxa mínima, nem uma taxa prefixada. É 10% sempre do valor. Isso tanto para o diretor local como para o regional. Então, é sempre esse valor também. E outra coisa, o nosso relatório sempre fecha no 5º dia útil. Então, fiquem bem atentos, fiquem alertas, principalmente os regionais, cobre aí dos seus locais, para que se você for fazer o seu relatório após o 5º dia útil, geralmente a gente manda para vocês qual é a última data do relatório. Vai estar fechado. Automaticamente, o sistema fecha. E aí não tem como você fazer seu relatório. Você fica inadimplente, fica com o relatório sem poder prestar, né, poder prestar as informações. Então, fique esperto nisso também, com a data, tá, diretores? Fica bem atento com essas datas, porque aí fechou, aí o pessoal fica, todo mundo me ligando, pastor, e agora? Tem data, tem prazo. Por favor, olhem para o prazo, tá bom? O pastor Jamil voltou ali, vamos ver. Está sem som. Sem som, pastor. Vai dar certo. Pronto, amados, é que eu preciso da liberação da pastora Silvia. O meu estava sem... Eu vou tentar apresentar agora, vamos ver se vai dar certo. Ele está dizendo aqui que não é possível... eu acho que deve ser, porque eu estou de fora. Mesmo como organizador, ele está dizendo, não é possível compartilhar sua tela cheia. Bem que a pastora falou, realmente. Tenta de novo, pastor. Eu mudei uma configuração aqui. Vamos ver se agora vai. Ah, legal. Vamos lá. Eu acho que agora ainda também não foi, pastora. É o sistema daí que não está me deixando, pastor. Ele não está puxando tela cheia de apresentação. Eu não sei. Aqui a gente já liberou tudo que poderia ter liberado, não tem mais nada para... Ele não está me deixando, toda a forma que eu tenho de janela, de tela cheia, toda forma, quando eu peço para compartilhar, ele diz que não há possibilidade de apresentar. Ele está me bloqueando de apresentar a tela cheia, por eu estar, mesmo sendo o co-organizador da reunião, né? Se alguém tiver um exemplo aí, é o Martins, né? Se o Martins tiver para colocar aí, irmãos, ficaria muito prático. Aí eu vou passando todos os comandos para você ver como que funciona. Até para a pessoa que vai usar, eu já apresento de novo daí, mas aí você tem que entrar com o seu DRD daí, o Martins.
porque ele não está me deixando mesmo, irmãos. Vocês me perdoam. É ao vivo, né, pastor Fernando? É ao vivo, e nós temos essa dificuldade da ferramenta. Eu não consigo solucionar esse compartilhamento agora. Ele está interrompendo todo o compartilhamento aqui. Ele impede. Nós estamos entrando aqui, viu, pastor? Só um minutinho. Ok, obrigado. Enquanto isso, alguém tem alguma dúvida do que foi falado até agora, alguma coisa que a gente poderia estar ajudando vocês? Até... Ah, entrou. Glória a Deus. Ótimo. Você já entrou, né? Agora, se você puder sair, ele vai aparecer, vai continuar. Quem está utilizando aí, só dá um sair aí primeiro, para a gente mostrar para eles. Pronto, ó, tá vendo aqui, amados? Ó, você colocou, aqui é um DRD, o diretor regional, que está entrando, 510. Eu acredito que a pastora assistiu e o pastor Fernando, né? Olha só, você entrou, dá um acesso. Você acessou, ele já vai direto. Ó. Você acessa. Ótimo, obrigado. Tá vendo? Lá em cima já vem, olá, direção regional da DBQ 510. Então, você já é o diretor regional da sua região, você já está no seu sistema do SIGA. Então, é muito fácil você usar agora essa forma. O que você precisa ficar atento? Você tem algumas ferramentas aqui, ó, cadastro, financeiro, solicitação de materiais e sair. Então, se quem está manuseando aí puder passar o mouse para a pessoa ver, olha, cadastro aqui do lado direito, esquerdo seu, aí depois você tem o financeiro, que é o que você vai pagar, que é o contas a pagar, o que você comprou, o que você solicitou de material, e você tem a solicitação de materiais, onde você pode fazer a solicitação, que é o material que a secretaria tem, e você sair, você pode depois sair de tudo isso. O que você vai usar muito é essa parte esquerda aí que está escrito cadastro. Nesse cadastro aí, primeiramente, ó, você tem colaboradores. Normalmente essa tecla nós não usamos muito, porque aí aparece todos os colaboradores, aí você não vai saber quem é quem. Eu, por exemplo, também não conheço todos os colaboradores, então não é uma ferramenta que nós usamos muito. O que você vai usar aí? Ó? Essa segunda parte aí que está escrito relatórios. Ó. Olha como que é prático. Você clicou em relatórios, ele abre do seu lado direito quatro abinhas, podemos dizer assim, para você ter acesso. Aí você pode começar pelo estatístico, aí você tem lá o estatístico da regional, da DBQ regional. Quando você clica, olha, você clicou, ele vai aparecer aí, ó, região 510, e aí você vai lá no ano, ó, aí você clica em ano, e vai aparecer o ano, olha. Quando você clicar, ele apareceu 2023, e você clica o mês. Só clica, por favor, em mês de novembro, que é o que eles vão fazer depois, que é o que eles vão ter acesso. Vai aparecer o relatório do mês de novembro, tá vendo? Aí você vai alimentar esse relatório aí. Pode subir, para mim é subir aqui, mas isso, vai mostrando mais. Aí vem toda aquela informação que está no material em PDF, olha. Aí você tem como alimentar o número de igrejas da região, você já sabe o números de DBQs locais, número de alunos. Olha só como ele é bem prático. E aí você preenche isso na prática. Todos estão ligados aí, conectados, que dá para fazer isso? Já fizeram? Tentaram fazer isso aí do seu? Os mais novos, o pessoal que está usando a ferramenta? Então, você foi lá no cadastro, entrou no estatístico e vem, você vai alimentar novembro, aí você vai dar continuidade, olha. Aí aparece logo, ó, dados do departamento, ó, aparece as igrejas que estão cadastradas na unidade, ó, todas as igrejas da região 510. Ó, aparece tudo para você, aí você tem todos os dados das atividades que você vai lançar, pode continuar? Aí aparece das igrejas, as atividades, olha, lançou as atividades, a reunião que você fez, reunião com professores, conselho de classe,
atividades extracurriculares, aí a participação de simpósio, que você alimenta também, e depois vai lá embaixo e salva. Ó, as faixas, as salas que tem, olha, 0 a 6, 7 a 12, adolescentes jovens e adultos. E, por exemplo, o curso de trilha do crescimento. E aí você tem discípulos e líderes. E você salva esse relatório. Aí você volta novamente lá, vamos voltar lá na parte de cadastro. Da mesma forma, você volta lá em cadastro. Aí esse estatístico é da região. Aí você vai no estatístico da unidade, olha. Para você ver, ó, vai aparecer todas as... Aí você tem aí o ano também, 2023, você acessa, só clicar em 2023, e vai no mês, por exemplo, vamos colocar novembro para ver. Porque, na verdade, ele vai puxar as suas unidades, olha. Aqui, quando, só voltando aqui naquela parte, aí, relatórios estatísticos mensal, unidades, olha, clica, por favor, na parte de isso. Quando clicar aí, ó, por favor, ele vai aparecer todas as unidades. Se clicar novamente, ele aparece as unidades que estão cadastradas. Não está aparecendo? E normalmente ele abre de todas as unidades para você ter acesso. Então, por exemplo, aparece para ele, pastor, a lista de todas as unidades, mas não está aparecendo aqui, está tendo um pouquinho de delay para aparecer. De delay, né? Então, os diretores, vocês clicando aqui, você tem acesso onde ele passou o mouse aí, porque está aparecendo só a região, só a unidade final 4740. Só que aí aparece todas as unidades que você cadastrou. Então, você tem o espelho do relatório de cada unidade. Então, quando é que o sistema dele também está com um delay. Aí você já consegue ter o relatório dele, do seu diretor local, do que ele fez lá. Aí, voltando lá em cadastro, você entra novamente, olha, é o que mais nós usamos. Ó. Aí você entra no financeiro, ó. Financeiro regional. Aí você vai no ano novamente, agora é sua região, você está fazendo o financeiro regional, 2023, e vai, por exemplo, você vai fazer, se tiver já o de setembro, outubro pronto, só para mostrar os diretores, pastora Silvia, tá pronto aí? Olha só, irmão, olha como que fica bonito o relatório, olha. Aparece, ó, taxas das igrejas, já aparece o valor, ó, 57,80. Este é um relatório pronto. Então, nós estamos mostrando um que já está fechado, para você ver quando cada diretor local alimenta, volta, você vem para cá, aparece, olha, taxa que ele está recolhendo, que é ele fez um lançamento que deu 51,70, a taxa vai dar o recolhimento de 5,17. Ó, a cálculo da taxa, e aparece, pode dar sequência. Ó, aparece o saldo, ó, saldo que vai ficar para o mês seguinte. No caso dele, aí, se foi setembro, esse saldo foi para outubro. Então, ele já lançou para outubro. E o que tem em caixa. Aí, quando ele for lá, se puder abrir só novembro, pastor, porque aí no novembro, como não está, você vai ver que aparece o saldo lá, olha, quer ver, ó, ele não foi fechado novembro, mas olha lá, aparece lá embaixo ó, o saldo, ó, tá vendo? O saldo do mês anterior. E aí você vai começar a alimentar com base naquele material impresso que tem, que é o PDF, que está em PDF, você tem o que, voltando lá em cima no relatório, na hora que você for fazer o lançamento dos dados, vai aparecer lá o que vai ser taxado, que você vai ter de taxa e o que você não vai ter de taxa. Se puder voltar a parte onde começa o relatório, aqui, ó, isso, aí aparece, ó, taxas das DBQs que você vai lançar. Se der um clique aí, selecione, ó, na segunda aí, ó, se der um clique em selecione, aparece tudo o que você tem que lançar aqui, que é importante, que vai gerar as entradas e vai gerar uma taxa. Eu acho que também está com delay, né, pastora? Isso, aparece aqui para nós, mas não aparece para quem está vendo. Os diretores, né?
Então, Isso. cada um desses que você abrir, selecione aí, vai aparecer o que você vai lançar de entradas. E aí ele vai somando para contabilizar a sua taxa. E aí depois aparece o que não tem taxa, o que você vai lançar e que não vai entrar na taxa. Por exemplo, aí entra aquele contribuição do material didático. Você lança o valor, só que não aparece na taxa. Você vai perceber que você lançou como entrada porque entrou. Só que você depois deu saída lá embaixo no pagamento. Então você pagou aquele valor. O que vai gerar a taxa vai ser só o saldo que você lançar lá em cima. Aí aparece aí saídas, quando você lançar novamente o material didático, o valor que você pagou, ele já abate no lado de cima, então sobrou um saldo. Ele é bem prático. O que eu oriento cada diretor é fazer o teste, você utilizar essa ferramenta. Ela é muito prático, o da nossa DBQ ele é bem mais simples, eu faço de todo o nosso ITQ, então o nosso ITQ ele acaba sendo bem mais abrangente, mas eu mesmo pessoalmente faço, porque eu acho interessante, porque eu mesmo domino, aprendo tudo, tiro dúvida, e sempre ele bate certinho, a gente acaba não tendo erro. E aí você voltando lá de novo, aí a gente já fecha esse assunto, voltando lá em cadastro, você tem acesso de novo, por exemplo, à sua unidade. Ó, por exemplo, você quer ver no relatório financeiro da unidade, você faz a mesma coisa. Você clica lá e olha unidade por unidade. Ó. Olha que legal, irmãos. Pastores, diretores, olha, aparece unidade por unidade sua que está cadastrada. Então, você tem acesso a todas essas informações. Voltando lá de novo, no cadastro, olha, você tem o usuário, as unidades, o usuário que foi criada a senha, e quando você vai em financeiro, e clica na segunda aba lá em cima, financeiro, depois de cadastro, ó, você clica no contas a pagar. O que você comprou, por exemplo, títulos, solicitação de materiais, títulos, ele vai aparecer o que você comprou, olha, você coloca a sua unidade, no nosso caso aí dá um filtrar, pode dar um filtrar só para mostrar para eles o que vai aparecer. Pode ser todas mesmo, e dá só um filtrar. O que você tem para pagar vai aparecer aí, ó, título, unidade, cidade, descrição, aparece para você o que você está devendo para a secretaria em termos de material que você adquiriu, que você precisa pagar. Ufa, pastor, ainda bem que a nossa região não está devendo nada, hein? Verdade, hein, Não, pastor? eu ia passar uma vergonha ao vivo, hein? Se aparece um débito aí, ia ficar chato, né? E depois a solicitação de materiais. Esse sistema do SIGA, das DBQ, ele é bem tranquilo, amados. O que eu vejo ele bem mais trabalhoso, o do nosso TQ, porque é muita coisa, muita solicitação, certificado e diploma, tudo isso, mas esse dá para cada diretor regional e local utilizar sem muita dificuldade. O que eu sugiro, e eu acho que a pastora Esther está bem preparada para isso, é que quando cada diretor regional, bem antecipado, marcar uma reunião, pode ser até por um meeting mesmo, do jeito que nós fizemos, com seus diretores, e aí, numa data que dê para a pastora Esther, que dê para mim também, a gente entra junto e faz junto com os seus diretores. Eu não sei o total exato de quantas unidades na coordenação nós temos, direção regional, mas eu acredito que passa de umas 50, né, pastor Esther? Do estado de São Paulo inteiro, né? De cada região. E aí, o que nós temos que fazer? Dá para fazer com só os diretores da sua região 549. Por exemplo, nós temos 12 igrejas, aí seriam 12 diretores, faria com eles também para solucionar todas essas dificuldades. Aí a gente tenta solucionar tudo isso. Amém, amados? Fico à disposição para perguntas, porque eu sou bem prático nessa parte. Se você tiver dúvida, pergunta, acho até mais interessante a gente responder uma pergunta, se houver tempo, da parte da pastora Esther, pastor Fernando, pastora Silvia, tirar algumas dúvidas relacionadas ao sistema, ou estatístico, ou financeiro, ou até cadastro, né? Porque antes disso você precisa cadastrar cada igreja da sua unidade. E se você não tem ainda o seu DRD,
com seu login e senha, a pastora Esther fornece para você, eu acredito que todos já têm, mas se não tiver, ela vai fornecer para você e você começa esse processo. Amém, amados? Pastora Silvia, pastor Martins, muito obrigado, viu? Vocês me salvaram. Realmente o sistema não está deixando eu apresentar. Eu falo, apareço aí para vocês, mas daqui mesmo eu sendo co-organizador da reunião, ele não deixa eu apresentar como tela cheia para vocês. Numa próxima eu entro direto, posso até de um Meet particular, se precisar, a gente faz isso. Obrigada, pastor Jamil, Deus abençoe. Queridos, só lembrando, os diretores regionais, você tem que cadastrar os seus locais. Aquele que ele mostrou, aquela aba que abre os DBQs, locais ali onde você pode ver que tem as suas igrejas ali cadastradas, é você, regional, que tem que fazer esse cadastro. Se você não fizer o seu cadastro do seu local, você não vai encontrar. Então, o regional faz todos os cadastros dos locais. É muito importante, quando você for fazer o cadastro, você vai entrar primeiro em colaboradores. Aí vai pôr ali novo colaborador, vai cadastrar o seu diretor local, vai cadastrar o tesoureiro, né? Pastor titular, depois, aí você, quando for fechar, depois você vai fazer cadastro da unidade, quando você fechar o cadastro da unidade, é que vai gerar o login e senha para que você possa passar para o seu local. Então, a gente já tem passado isso várias vezes, e a gente, sobre o cadastro, a gente já fez até um treinamento anteriormente, então, a dúvida que estava vendo é que o pessoal estava perguntando muito dos relatórios, por isso nós focamos hoje no relatório. Mas se houver alguma dúvida sobre cadastro, nós estamos aqui também para auxiliá-los, para ajudá-los, né? Alguns diretores já fizeram comigo, eu fiz o mesmo sistema que o pastor Jamil faz. Pega aí teu computador, vamos juntos, vamos fazer. E nós fazemos juntos, e a gente consegue aí sanar as dúvidas, amém? Eu vi que algumas pessoas já procuraram, já perguntaram no chat, né? Eu vou estar mandando para vocês daqui a pouquinho, já esse material que foi demonstrado, juntamente com as declarações, quando não houver recolhimento de oferta, não houver taxa, você vai colocar ali, aonde é para colocar a taxa, naquele mesmo espaço, a declaração dizendo que não houve taxa, não houve nenhum recolhimento na tua unidade, tá bom? Não sei se tem alguma dúvida. Fale agora, cale para sempre. Pode falar, pastor. Pode abrir o microfone, pastora, por favor, do pastor Átila? Posso, vou abrir aqui para ele, só um minutinho. Deixa eu só responder uma pergunta que foi Seu feita microfone ainda aqui. está fechado, pastor Átila. Só respondendo uma pergunta aqui rapidinho. A pessoa perguntou assim, quando o relatório não bate o financeiro com o que tem espécie, você tem ali no teu relatório como lançar o valor que você tem em espécie para fechar o teu relatório. Como foi demonstrado agora há pouco. É o valor em caixa. Aquele valor em caixa é o teu valor em espécie, o valor que está com você. O relatório, ele alimenta das taxas, mas quando você lança no final, como foi demonstrado agora, teve as taxas que foi recolhida, e depois teve o valor ali que você colocou em espécie em caixa, vai ter o valor total. Esse valor total é transferido para o mês seguinte. Se não estiver havendo isso, é que alguma coisa não está correta no seu relatório, tá bom? Pode falar, pastor Átila, desculpa aí. Não, tranquilo. Boa noite, gente, paz seja convosco. Pastor Esther, a minha dúvida é a seguinte, eu já estou bem familiarizado com o nosso sistema de igreja local, por ser pastor titular já há alguns anos, então fica mais fácil a compreensão. A minha dúvida é a seguinte, esse ano eu assumi a coordenadoria e eu fui delegando para algumas pessoas da minha diretoria essa questão aí do sistema, e a gente vai, né, se adaptando. Só que por uma questão de integração,
eu estou, juntamente com a minha antecessora, sentar para reunir, mas tem alguns relatórios em atraso. Qual é o caminho para que a gente possa, então, colocar todos esses relatórios em dia e também gerar as taxas, para que a gente possa deixar ele tudo regular e tudo ok com vocês aí, em relação a todo o movimento financeiro, né? Vou pedir, por favor, depois o senhor entra comigo no privado, o senhor me passa os meses, o senhor tem que fazer esses relatórios, né, que estão anteriores, que não foram lançados, porque é o seguinte, quando fecha o sistema, nós só conseguimos reabrir algum relatório a nível da Secretaria-Geral. Nós, como Secretaria Estadual, nós não conseguimos abrir. Daí nós temos que enviar um e-mail para a Secretaria-Geral pedindo que faça a reabertura desses relatórios para que a gente possa fazer essas correções. Depois o senhor me chama no particular e eu posso ver isso pessoalmente com o senhor, tá bom? Muito obrigado, pastora. Deus abençoe. Mais alguém? Quer ver mais alguma pergunta? Pastora, você pode falar sobre o tipo de arquivo? Olha, tem uma antes. Fale sobre a taxa. Fale sobre... Não existe essa taxa de R$ 5 para quem não recolhe. Não existe. Isso existia há muito tempo, há muitos anos atrás, acho que há mais de 10 anos, que tinha uma taxa que era uma taxa mínima, que a gente recolhia de cada DBQ. Não era nem na gestão do pastor Nelson, foi uma outra gestão, né? Então, agora não existe. Se você não houve recolhimento, você só vai pôr lá a declaração que não houve. A secretaria não coloca nenhuma taxa para que você possa recolher das suas escolas bíblicas, para que você fale, tem uma taxa mínima. Isso não existe. Se houve um levantamento de oferta, houve um levantamento de um evento, alguma coisa, que gerou algum valor, aí sim você declara. Senão, não existe isso, tá bom? Pastor, também tem uma questão, por exemplo, os diretores regionais, quando os locais não têm nenhuma taxa, eles acabam trazendo para a regional, para a sede da regional, traz uma oferta da IBQ. Então, isso é da DBQ. Então, eles acabam trazendo os 5 ou 10 reais, porque ele não teve recolhimento, só que aí ele precisa lançar que teve uma oferta, por exemplo, de 50 reais para gerar esses 5 reais, né? Ou 100 reais para gerar os 10, né? Que aí tem alguns casos que a gente faz um lançamento do valor lá para criar a origem desse valor, né? Porque senão não cria a origem do valor dessa taxa que ele está recolhendo. Que, por exemplo, quando você vai para ser uma igreja local e vai prestar conta para a região. E aí você não tem as salas, mas não está recolhendo oferta. Então, leva uma oferta mínima de 5, 10 ou 15 reais. Muitas vezes eu acabo fazendo uma orientação dessa quando a escola não tira a oferta. Então, o pastor... Só que aí tem que lançar o valor, por exemplo, se for 10 reais, lançar como uma contribuição de 100 reais, que essa taxa é de 10% do valor. Mas o certo, o ideal mesmo, nem é questão de certo, é questão de, o correto mesmo é fazer o lançamento do que entrou, mesmo que foi 10 reais, 15 reais, 5 reais, aí vai gerar a taxa que já vai para a sede regional, ele leva essa taxa para a sede regional e depois já recolhe para o estadual, né? Isso é voluntário, não é uma ordem, vamos dizer, posso falar, não é nada determinado pela Secretaria Estadual. Isso. Cada regional, cada igreja faz o seu trabalho. Agora, a gente não tem... Isso já foi questionado várias vezes, de 5, de 10, de 15 para mim, não existe. A Secretaria Estadual não coloca nenhuma taxa que você seja obrigatório contribuir ou cada escola bíblica. Isso, vamos dizer, como o pastor falou, é uma coisa voluntária. Se você quer contribuir até pelos trabalhos, né? Porque a regional tem os seus trabalhos também, né? Tem as suas atividades, então isso é feito voluntariamente, tá bom? Quero deixar bem claro isso daí. Não sei se a pastora Silvia quer me dar um reforço aí.
É isso mesmo, pastora. Antes tinha essa questão de estipular um valor mínimo, depois nós conversamos, né, internamente com a equipe e chegou-se à conclusão que se não tinha arrecadação, não teria motivo para colocar, né? Por isso que instituímos a declaração de movimentação financeira que não houve taxa. Porque o que acontecia em muitas regiões, como tinha uma taxa mínima, às vezes o diretor colocava do próprio bolso, né? Então, aí colocar um mês é uma coisa, agora colocar o ano inteiro, 2 anos, 3 anos, então fica puxado, né? Então, não existe mais mesmo, então, se tem, coloca, se não tem, anexa a declaração, e algumas pessoas perguntaram aqui pelo chat, formato de foto, então é JPG. Então, você tem ali, então, se você é o diretor local, né, pode-se trabalhar ali, quando você entrega a sua taxa para o regional, ele pode te dar um recibo, aí você tira uma foto do recibo e anexa. Agora, se você é o regional e você tem taxa, você vai fazer o depósito bancário na conta da Secretaria Estadual, e aí você vai tirar foto desse recibo que você fez aí, o depósito, e vai anexar. Algumas pessoas falam assim, mas não pode ser PDF, não pode ser outro tipo de arquivo? O Augusto, na reunião que nós tivemos com ele, ele disse que tinha que estipular, o sistema aceitaria um tipo de arquivo para padronizar. E aí, o mais fácil é foto, porque a gente pode fazer pelo celular, né? A gente põe o papel ali na mesa, faz uma foto, já baixa ali mesmo pelo WhatsApp, que a gente faz pelo WhatsApp web, no computador, que facilita muito, né? A gente já baixa aquele formato e já salva, então facilita bastante. E o interessante é que quando a gente vai salvar ali o nosso arquivo, por mais que é uma foto, que é algo fácil, tomar, assim, cuidado, né, para tirar a foto do comprovante mesmo, onde sai a data, onde sai o valor. Porque, às vezes, na pressa, tira a foto da mão, tira a foto do pé, tira a foto da mesa, tira a foto de tudo, menos do comprovante. Aí a gente vai olhar no extrato para ver se aquele valor entrou e tem que entrar em contato com o diretor. Olha, você anexou ali um comprovante, mas não deu para ver o valor, não deu para ver a data, porque alguns arredondam, né? Às vezes dá uma taxa, R$ 5,55, né? E vai lá no banco e às vezes deposita 6. E como a gente não consegue identificar naquele recibo qual o valor, a gente às vezes deixa aquele valor como não identificado, porque o comprovante que foi anexado não nos dá as informações necessárias para a gente saber que está correto, né? Então, mesmo na pressa, na correria, olha, vê se está legível. Se não está legível para você, não está legível para a gente também não, porque o que você anexou e você visualiza na sua tela é o que a gente está visualizando. Às vezes, alguma pessoa fala assim, mas eu anexo o comprovante e depois não aparece, né? É porque não salva, então não é só clicar lá, anexar comprovante, ele vai aparecer para você, mas se você mudar ali, entrar em outra aba, ou se você sair, você não salvou, então um pouquinho acima vai ter salvar relatório. A hora que você salvou, o comprovante vai fixar. Aí, para tirar a teima, entra lá, volta a um anterior, e depois entra no atual de novo. Se lá embaixo estiver aparecendo para você, e lá em cima dele, né, acima dele, anexado em dia, mês, ano e horário, então ele não vai sumir mais, né? Então ele está fixo ali, aparece para você e aparece para a gente também, aí não vai ter erro. Michele, não pode não, tá? No campo de despesas diversas, colocar o valor da taxa do mês anterior. Se houve algum problema e você não conseguiu fazer, é melhor a gente reabrir o teu relatório anterior e corrigir, tá bom? Mas isso não pode ser feito, porque não é uma despesa, tá? É uma taxa que você teria que recolher ou não foi recolhido, então tem que fazer vamos dizer, o relatório ali é bem explicativo, cada coisa no seu lugar, cada valor no seu lugar, tá bom? Acho que o pastor Fernando está por aí ainda? Ele está na reunião, pastora, mas ele está dirigindo. Tá. Ele não vai poder falar agora. Tá bom. Pastora Silva, mais alguma coisa para nós temos a acrescentar? Eu penso que foi muito bom tudo que o pastor Jamil apresentou, muito excelente a explicação dele.
E é interessante para a gente, né, quando vê um diretor explicando, porque significa que é possível, né? É fácil, não é algo de outro mundo, né? Então, parabéns, pastor Jamil, pela sua explicação, e nós temos aqui muitos bons diretores, né, que podem sempre contribuir conosco, dando explicações, falando, mostrando que é possível, né, que não é uma missão impossível. Às vezes o relatório parece ser difícil, mas é só começar a fazer. E só uma observação, que como nós temos o prazo até o 5º dia útil para fazer o relatório, se a gente fizer o nosso relatório no 1º, 2º, 3º, 4º ou 5º dia útil, e nós vemos lá que a gente errou uma informação, vamos dizer, no financeiro, ainda existe a possibilidade de correção. Então, lá em cima vai aparecer assim, alterar relatório. Se clicar em alterar relatório, ele vai mostrar o relatório aberto, você pode entrar no campo que está errado, alterar e salvar. No 6º dia útil, essa opção já some. Então, aí, se você não se atentou ao prazo e fizer depois, e errou, como a pastora Esther disse, nós não conseguimos abrir, não é ainda liberado para a Secretaria Estadual abrir relatórios, então tem que ser feito um e-mail para a Secretaria-Geral, explicar, né, que houve um erro ali ao lançar, e são eles que abrem. Por quê? Porque, como a pastora Esther disse, alguma informação que é alterado no local, ele muda o regional e ele muda o estadual, né? Então, às vezes, nem é possível abrir em determinados momentos, porque aquilo vai mudar muito na questão daquele outro que já foi alimentado. Então, a Secretaria-Geral tem esse cuidado de verificar se esse pedido poder ser liberado ou não naquele momento, né? E se ele não for liberado, vai haver a instrução de como corrigir num relatório futuro, né? Exato. Pastora, só quero fazer menção a tudo que a gente explica, que na realidade nós aprendemos com vocês, né? Tem que fazer menção a pastora Esther, pastora Márcia, pastora Silvia, pastor Fernando, então tudo que nós estamos passando, nós aprendemos com os melhores, que são as pastoras, o pastor Fernando, que tem sido nosso orientador. Eu não aprendi sozinho, né? Eu vim conversando bastante, caminhando com a pastora Esther, com a pastora Márcia, nós temos algumas lives juntas, né, pastora Márcia, é um prazer vê-la aí já conosco aí na reunião. Pastora Silvia sempre me tira dúvidas pelo Zap, pastora Esther também, então, tudo que nós conseguimos passar hoje, esse domínio que eu tenho já hoje da ferramenta, é devido às explicações e essas reuniões que nós já viemos aí de um certo tempo. Nem só um registro do trabalho de vocês. Obrigada, pastor. O pastor Jamil, ele é diretor regional da 549, é diretor do ITQ, né, também, lá da 549, faz parte, né, o pastor, hoje está como pastor auxiliar, né, como co-pastor da pastora Wanda, lá em Francisco Morato, é uma bênção, está sempre cooperando com a gente, então, nossa gratidão imensa, né, o Senhor é uma bênção para nós. Queridos, e queremos, né, com isso, que você veja que não é não é nada difícil, não, é só começar a treinar, que dá tudo certo. Contamos com vocês. Espero que agora, né, pastora Silvia, em dezembro, a gente receba bastante os relatórios que nós estamos recebendo. Você que está aqui pela primeira vez, está aprendendo. Se tiver dificuldade, fala com a gente, nós vamos ajudá-lo, mas vai dar tudo certo, tenho certeza, e que vocês possam, né, estar a cada dia mais desempenhando o trabalho que Deus deu na mão de cada um de vocês. Eu digo que nós somos chamados do Senhor. Nós somos chamados do Senhor. É um chamado que Deus te fez para estar trabalhando na escola bíblica, porque a escola bíblica é a nata da igreja, é a base das nossas igrejas, e a Bíblia diz que sem conhecimento o povo perece. Então, Deus deu essa tarefa de nós levarmos o conhecimento e fazermos esse trabalho com todos aqueles que são como alunos, né, trabalhando juntamente conosco, tá bom? Pastora Silvia, acho que nós podemos encerrar. Eu queria dar a pastora Márcia, nossa diretora nacional da MQTI, diretora estadual da MQTI, né, do ITQ, nossa, né, autoridade aqui também.
Queremos dar oportunidade para ela e já fazer uma oração, estaremos encerrando. E eu quero agradecer já de antemão todos que estiveram participando, muito obrigada, né, pela sua dedicação, pelo seu tempo, que Deus abençoe, estamos juntos, se nós não voltarmos a falar antes do final do ano, um excelente Natal, um ano maravilhoso, um ano novo maravilhoso, do melhor de Deus na vida de cada um, e que Deus possa abençoá-los cada dia mais. Muito obrigada. Boa noite, paz seja convosco. Ah, gente, como eu gosto desses nossos encontros, né? A gente tem alguns rostinhos que a gente conhece só, né? Ali na dureza, né, da internet, e agora vendo vocês aí é sempre uma alegria, uma satisfação. E satisfação maior ainda de falar com vocês nesse dia, que é um dia tão especial, né? Que é o dia do evangélico, né? É o dia daqueles que proclamam as boas novas, e nada como a escola bíblica, né? Muito bem representada aqui por cada um de vocês. Ainda no domingo, eu participei de um encerramento de uma escola bíblica que estava falando da importância que nós temos, né? A importância desse departamento, que tem tudo para avançar, tem tudo para ser restaurado, e nós somos esses, né, que vamos levar esse reino, nós é que vamos expandir esse reino. E a gente expande dessa forma mesmo que o pastor Jamil colocou, queridos, aprendendo uns com os outros. Tem dúvida, pergunta, chama. Nós estamos aqui para atender vocês. Tem alguém perguntando como é que faz para ter contato, né? Se você está em um dos nossos grupos, é só você nos chamar que a gente direciona. E se você não está, converse com o seu diretor ou converse conosco, que nós vamos colocar você no seu devido grupo. Isso, ó, telefone aí da pastora Esther, é só chamar. Queridos, devido ao adiantado da hora, vamos orar encerrando. Quero mais uma vez agradecer a participação de vocês. Toda pergunta é importante, toda observação é importante, mesmo depois que essa reunião acabar, nós estamos à sua disposição para que você possa nos ajudar, porque o nosso objetivo é prosseguir para o alvo e expandir o reino, para que ele possa vir. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento tão especial, onde estivemos reunidos, Senhor, para a melhoria e para a expansão do teu reino. Pai, no nome de Jesus, abençoa todas as nossas autoridades, o pastor Mário de Oliveira, a pastora Bianca, a pastora Erivelta, a pastora Jocélia, o pastor Fernando, Pai, a pastora Milena, a pastora Esther, nossa líder, Senhor, toda a nossa equipe da Secretaria Estadual, cada diretor, Pai, regional, local, cada professor, Senhor, Pai, continua conosco e ajuda-nos, ó Pai, que possamos estar cada vez mais juntos, para que possamos cada vez mais aprender, Senhor, e expandir. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro diz, esforça-te. É por isso que nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor tem nos amparado, e nós estamos nos esforçando. Abençoa, Senhor, o mês de dezembro, vai iniciar. Abençoa o mês de dezembro de cada um, abençoa as atividades da saúde física, mental e espiritual, Senhor. Se com cada familiar, nós pedimos a Ti, Senhor, no nome de Jesus, e já te agradecemos, porque o Senhor é aquele que não tem nos deixado faltar nada. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe, obrigada, um abraço, fiquem na bênção e permaneçam na paz. Microfones abertos. Deus abençoe, uma boa noite. Boa noite. Fez a foto oficial, pastora Silvia? Fizemos. Olha, gente, mas a gente nem se preparou, foi assim mesmo? Foi. Tem muita gente com a câmera fechada, então vai aparecer só o nome da pessoa e a foto do perfil. Abre aí, gente. Agora, se quiserem abrir, vai ficar mais bonita. Peraí, vamos preparar, então.
Só para tirar nossa foto aí, oficial. Todo mundo aparecendo aí. Isso. Aquele lado, isso, mosaico. Coloca a tela. Mosaico, isso. Aí eu faço o print. Oi? Faz aí. Isso, ó. Então eu vou fazer o print da minha tela e o Martins vai fazer da dele. Assim a gente consegue pegar o máximo de pessoas possível. Então vamos lá. Quem abriu, faz um sorriso aí, se prepara. Nós vamos printar. Agora. Jesus, fala Jesus. Não, Jesus vai ficar com a boca fechada, né? Jesus. Pronto. Vou pôr lá para a pastora Esther, ela vai compartilhar. Obrigada, gente. Como diz o nosso pastor, Boa noite, pastor amados. Mário, vamos selfar. Abraço a todos. Vamos ter Deus abençoe, gente. abraço. Obrigada. Abraço. Boa noite. abraço. Qualquer coisa, estou à Deus disposição. abençoe. Chama lá. Boa noite, um abraço. Tchau, boa noite. Eu vou mandar pra você. Tem que. Recortar. Boa noite, paz. Aonde você coloca? Lá em cima? Eu te ensino. Não, coisa eu sei. Boa noite. Deus abençoe. Pastora Sônia. Boa noite, Alessandra. Deus te abençoe, querida. Conseguiu entrar, né?